Bom dia, igreja. Bom dia a vocês que estão aqui presentes, todo aquele que está assistindo este culto nesta manhã. Um feliz ano novo e que Deus nos abençoe nessa manhã, nos trazendo a sua palavra, nos enchendo da sua graça, da sua bondade, nos enchendo com o seu amor. Sim, realmente esse ano nós começamos com a leitura do livro de Josué, em Jericó. E hoje eu vou falar sobre Jericó, sobre a tomada de Jericó, a queda de Jericó. Então, Jericó é uma grande cidade, e era a primeira cidade que deveria ser tomada, é uma cidade que impedia a entrada do povo de Israel na terra prometida. E vou pedir para você abrir no livro de Josué, capítulo 5, versos 13 a 15. Josué capítulo 5, versículos 13 a 15. A queda de Jericó. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Nesta passagem da Bíblia, em Josué capítulo 5, então Josué estava perto de Jericó, estava ao pé de Jericó. E é uma boa maneira de nós começarmos o ano de 2021, né? Começar um ano novo. Essa leitura do livro de Josué é um grande incentivo para nós sermos fortes, corajosos, bem-sucedidos, e é isso que Deus espera para o seu povo, é isso que Deus espera para você. E Josué foi o sucessor de Moisés. E Moisés passou por uma situação muito semelhante. Isso está em Êxodo 3, 1 a 8, eu vou ler para vocês. Quando Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, o Jetro, ele era sacerdote de Midian, o Jetro, e um dia o Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou até Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor para Moisés: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então esse foi o encontro de Moisés com Deus, na sarça ardente, a sarça que não queimava, e Deus mostrando
a decisão dele de livrar o seu povo das mãos dos egípcios, para que tomassem uma terra boa, vasta, onde mana leite e mel, para que tomasse a terra que Deus prometeu a Abraão e toda a sua descendência. Então, Josué tinha consciência disso. Josué, sendo o sucessor de Moisés, aprendeu com Moisés. E Josué, então, entendeu qual era o propósito de Deus para o povo. E, voltando a Josué 5,13, então, nós vemos que Josué estava em Jericó. Ele tinha atravessado já o Rio Jordão e chegou em Jericó, que é uma cidade das palmeiras. Era uma cidade muito fortificada, com muros altos e grandes, muros espessos. E era muito bem protegida e aparentemente invencível. Ela bloqueava a entrada dos israelitas na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu para o seu povo. E Jericó, como sabemos, foi a primeira cidade vencida na Palestina. E foi por meio de um milagre de Deus. E a queda de Jericó, nós podemos entender como sendo a primícia do julgamento divino. Quando Jesus voltar e for então estabelecido o reino de Deus entre aqueles que nele creem. Então, é um sinal, uma primícia do julgamento divino, do que vem sobre nós no futuro. Então, voltando a Josué 5,13, o Josué, ele logo no início, estando Josué perto de Jericó, ele olhou para cima. Então, nós vamos esmiuçar essa passagem, e eu queria que você pensasse sobre isso, que Josué olhou para cima. A pergunta é, para onde você tem olhado? Aqui temos o exemplo de Josué. Devemos olhar para cima, olhar para Deus. Por que olhar para Deus? Nós sabemos que Deus é Espírito. E nós recebemos o Espírito de Cristo, aquele que crê em Jesus, aquele que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aquele que recebeu o perdão, entende que realmente Jesus veio a esse mundo para dar a salvação, para realmente tomar sobre si os nossos pecados, sofrendo na cruz em nosso lugar. E Jesus morreu, foi sepultado, e depois de ser sepultado, ele ressuscitou. E depois de subir aos céus, ele enviou o Consolador, como ele tinha prometido, que é o Espírito Santo. E nós, quando recebemos o Espírito de Cristo, então nós devemos lembrar, Deus é Espírito. Olhe para cima. Somos um no Senhor. Olhe para Deus. Então, não é para olhar para baixo, onde nossos pés pisam nesse mundo cheio de iniquidade. Não é para olhar para os lados que roubam a nossa atenção do dia a dia. Não é para olhar para trás, como aquele que tem prazer de viver das lembranças do passado. Não é ficar olhando lá para frente para aqueles que não desligam de sonhos do futuro. Mas é manter o foco em Deus, hoje, no presente. Então, olhe para o alto. E depois, então, Josué olhou para cima e o que ele viu? Ele viu um homem em pé empunhando uma espada. Aí a pergunta, o que é que você vê quando se coloca na presença de Deus? O que é que você vê quando se coloca na presença de Deus? Talvez você veja as preocupações do seu dia a dia. Talvez você veja o mal-estar de um relacionamento quebrado. Talvez você veja a tristeza causada por alguém que te ofendeu. Talvez você veja a dor de uma enfermidade de alguém que você ama. Ou talvez da própria enfermidade. Talvez você veja
a sua ira, a própria raiva, por conta de alguém que prejudicou você. Ou talvez você não veja nada ao se colocar na presença de Deus. Então eu te digo, abra os olhos. Abra os olhos. Como está em Mateus 6:22, os olhos são a candeia do corpo, são a lâmpada, são a lamparina. Hoje é a lâmpada de LED. Né? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então tenha bons olhos, abra os olhos. Então precisamos de bons olhos para enxergar o Senhor, o nosso Deus. E aqui, então, junto com Josué, estava o Senhor Jesus. O Senhor, Ele estava de pé, empunhando a sua espada para agir de formas extraordinárias nas nossas vidas. E é isso que Deus espera. Que realmente você olhe para Ele. Olhe para o alto. Por quê? Porque Ele está com a sua espada desembainhada. Ele está pronto para lutar por você na sua frente. Então Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. E Deus te escolheu nesse mundo não para que seja condenado, mas para que seja salvo. Se você está longe de Cristo, então olhe para o alto. Deus quer realmente te salvar se você está com o coração longe de Deus. E o Senhor se coloca diante de nós como um homem, uma pessoa, pois fomos criados à imagem dEle. E o Senhor está de pé, cheio de glória, poder, autoridade, porque Ele é o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ele está presente em tudo, em todos os lugares. Ele está presente na sua vida. Ele tem o pleno poder, a plena autoridade. E Ele tem plena consciência de tudo que se passa na sua vida e na vida de todos nessa terra. Ele está de pé. Está empunhando uma espada, que significa que é o Senhor quem vai à nossa frente para lutar contra tudo e todos que se levantam contra Ele e contra os seus escolhidos. Ele se levanta contra Satanás, que quer acabar conosco. Então Josué olhou para cima, viu o homem de pé, empunhando uma espada, e Josué o que fez em seguida? Ele se aproximou. Josué se aproximou dele. É isso que ele fez, ele se aproximou do Senhor. Ele teve a curiosidade de ir ver o que o surpreendia naquele instante. Moisés também fez o mesmo lá na sarça ardente. Aquilo chamou a atenção dele. Ele teve a curiosidade de ir lá e olhar. Então, se aproxime de Deus. Seja curioso. Enfie a cara na Bíblia. Busque, entenda, aprenda, conheça o Senhor. Ore, dobre os joelhos diante do Senhor. Busque a sua face. Tenha curiosidade, tenha o desejo, tenha a vontade de estar na presença de Deus. Aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Está em Tiago 4:8. Então, aproximar-se de Deus com o coração purificado, com as mãos limpas. E depois de se aproximar do Senhor, Josué então perguntou-lhe. Teve a coragem de perguntar-lhe. Ele fez a pergunta, como uma criança numa escola, né, que faz a pergunta para a professora, querendo conhecer, querendo aprender. Quem não pergunta, não aprende. Quem não pergunta, não descobre as novidades, as coisas. E aquele que não pergunta, com medo, não se expõe. Não se envergonhe. Devemos lançar as nossas questões ao Senhor. Devemos lançar as nossas dúvidas a Ele. E aí a pergunta que Josué fez: você é por nós ou por nossos inimigos? Josué queria entender com quem que ele estava conversando. Quem é essa pessoa com espada que lhe apareceu na frente? Josué estava
ao pé da cidade de Jericó, se preparando para liderar o povo para tomar a posse da cidade, e se encontra com alguém portando uma espada, pronto para lutar, uma espada desembainhada. Ele queria saber se essa pessoa era alguém que iria ajudá-lo ou atrapalhá-lo na tomada de Jericó. Então nós devemos pensar que, olha, os nossos interesses momentâneos, os nossos interesses pessoais, não podem estar acima da vontade de Deus. Então aquilo que está acontecendo no momento, quando você se coloca, está diante do Senhor, não deixe essas coisas desviarem a tua atenção. E o que é que lhe foi respondido? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Isso é uma resposta inesperada. Então Josué recebeu uma resposta inesperada. Ele já estava achando que era uma coisa ou outra, que poderia ser o quê? Alguém a favor ou contra ele, mas não era nem isso, nada disso. Ele estava enganado. Como está em Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Então nós precisamos estar prontos para respostas inesperadas de Deus para nós. Deus pode te dar uma resposta inesperada para um pedido de oração. Algo que você não imagina. Esteja pronto para receber. Talvez hoje Deus tenha uma resposta inesperada para você. Alguma dúvida, alguma questão. Deus quer falar aos nossos corações. Então, o Senhor respondeu, nem uma coisa, nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Opa! Ele se apresentou, ele se identificou. Né? Como diziam os jovens hoje em dia, né? Eita! É isso que fala, né? Eita! Eita nós! É Deus mesmo quem está falando, é o que Josué reconheceu então, naquele instante. Então não era um soldado desse mundo, não era um anjo, né? Porque, como a gente entende na Bíblia, anjos não permitem que pessoas o adorem. Né? Quantas vezes homens se encontraram com anjos, começaram a se prostrar e os anjos falaram, não é para adorá-los, é para adorar somente a Deus. Às vezes você fala, adoro isso, adoro aquilo. Olha, adore a Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Né? Esse negócio de adorar anjo é coisa de sectários, é coisa de hereges, é coisa de Satanás. Satanás é um anjo caído. Quanta gente adora Satanás? Não adore anjos. É para adorar o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, venham na qualidade de comandante. Em outra tradução diz que na qualidade de príncipe do exército do Senhor. Então, é o próprio Senhor. É o comandante. É Ele quem dá as ordens, quem manda nas nossas vidas. É o chefe de cada um de nós. E tem juízo quem obedece o chefe, não é isso mesmo? Desde que não seja nada contrário à vontade de Deus, é para obedecer, não é isso? E aí então Josué prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito. Aí que ele percebeu com quem que estava falando. Porque até então Josué tinha conversado com Deus, mas não tinha tido um encontro face a face. E não dá para se chegar na presença de Deus sem respeito e temor a Ele. No ministério infantil, as crianças são ensinadas a orar, não é? Então, desde pequenas, elas são ensinadas a se colocar diante de Deus como? Juntando as mãozinhas, fechando os olhos, curvando a cabeça. Eu, quando era criança, também tinha uma irmã mais velha, me ensinou a orar o Pai Nosso. Eu orava o Pai Nosso em alemão, desde criança. E aí,
a gente juntava as mãos, né, entrelaçava os dedos, fechava os olhos e orava o Pai Nosso. Desde pequenininho. Então, aprenda a se colocar diante de Deus. Pais também, ensinem seus filhos a como orar, desde pequenos. É uma ordem que está na palavra de Deus. Fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas, curvar a cabeça, se ajoelhar. Então, isso faz com que nós reconheçamos onde é o nosso lugar diante de Deus, o Altíssimo. Então Josué se prostrou diante de Deus. Diante de Deus nós temos que reconhecer, Ele é o Altíssimo. E assim, na posição humilde diante de Deus, ele lhe perguntou. Fez outra pergunta. Sabendo com quem estava falando, Josué teve então a coragem de lançar a sua segunda pergunta. E ele precisava entender o motivo daquele encontro com o Senhor. E o Senhor falou com Josué anteriormente, então, encorajando ele para seguir em frente, na posse da terra prometida. Mas isso foi antes deles atravessarem o Rio Jordão. Mas agora se tratava de um encontro pessoal com o Senhor. E aí Josué perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Meu Senhor e seu servo. Então, o Josué, o líder de todo o povo de Israel, uma autoridade, ele reconhecia o lugar dele diante de Deus, um lugar de humildade, uma posição de servo. Você pode dizer que o Senhor é o seu Senhor? Então nós temos que entender sempre que nós estamos na posição de meros e humildes servos diante do Senhor. Vamos perguntar qual é a mensagem do Senhor para nós, humildes servos. Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Os servos precisam da instrução do seu Senhor. Precisam saber o que fazer. E quem dá a ordem é o Senhor. E quem tem juízo, como é o servo obediente. E o comandante do exército do Senhor respondeu. O Senhor respondeu. Deus responde às nossas perguntas. Tem um monte de respostas do Senhor para nós. O Senhor responde quando clamamos. O Senhor nos respondeste porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Em Marcos 11, 22 respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Em Mateus 21, 21, Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Em Lucas 17, 20, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. E vai. Muitas respostas Jesus deu diretamente. Teve um momento em que Jesus não respondeu. Foi quando ele estava com Pilatos. Então Pilatos primeiro perguntou para Jesus: você é o rei dos judeus? O que Jesus respondeu? Tu dizes. Você quem disse. E aí então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja quantas coisas estão acusando. De quantas coisas o estão acusando? E aí, mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Isso está em Marcos 15, 2 a 5. Então foi um momento que Jesus não respondeu, mas deixou Pilatos impressionado. Mas, praticamente, a Bíblia está repleta de respostas de Deus para nós. Jesus respondeu centenas, milhares de perguntas.
Deus responde porque não quer que nós fiquemos com dúvidas. Deus quer nos ajudar. E ao responder às nossas questões, passamos a conhecê-lo melhor. E nos ajuda também a entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Pergunte, porque Deus responde. E aí também o Senhor falou: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Foi exatamente assim com Moisés. Foi exatamente isso que ele ouviu de Deus diante da sarça ardente. Tira as sandálias dos pés. O lugar em que você está é santo. Isso nos mostra o quão santo Deus é. Nós não podemos contaminar um lugar sagrado. Sem os calçados, nós estamos numa situação vulnerável. Por quê? Se tirar o sapato, como é que vai sair correndo? Né? Pisando nas pedras, se machucando, a sola do pé. Então a gente não consegue ter velocidade. É lembrar que estar na presença de Deus, para estar na presença de Deus, nós devemos estar em santidade. E descalços, nessa condição vulnerável, é um momento de se sossegar, de se aquietar diante de Deus, de desligar do mundo e permanecer no seu santo lugar. Nós precisamos confiar que na presença de Deus está tudo bem, mesmo descalços. E o que Josué fez? Ele tirou as sandálias. Josué as tirou. Então Josué tinha se prostrado diante de Deus, mas faltou tirar as sandálias. Ele reconheceu que estava diante do Senhor, mas não tinha tirado as sandálias. Ouviu que era para tirar as sandálias e obedeceu. Então Josué foi obediente. Tirou as sandálias dos pés, porque ele entendeu que Deus é santo. E na presença do Senhor, nós devemos nos santificar. Então, antes de atravessar o Rio Jordão, as águas do Rio Jordão, elas estavam cruzando, e aí o povo não podia chegar a Jericó, porque eles tinham que atravessar o rio. E aí então, em Josué 3,5 está: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E que maravilha foi essa? As águas do Rio Jordão foram cortadas e todo o povo, a arca, a presença de Deus, tudo passou com os pés a seco, como foi no Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho. Então as águas foram cortadas e o povo atravessou o Rio Jordão a seco. Então, algo surpreendente foi feito entre eles. E é o Senhor quem haveria de fazer algo surpreendente na tomada de Jericó. Josué e todo o povo, eles tinham que obedecer à voz do comandante. Deus e não Josué era quem estava no pleno controle da situação. É isso que Josué precisava entender, que Deus estava no controle, que Deus haveria de agir, que Deus estava comandando a situação. É Ele quem estava portando a espada. No começo do livro de Josué, você vai ler também. No início de Josué capítulo 1, nos versos 6 a 9, o Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados.
Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, mas para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. O Senhor disse: não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar nesse ano de 2021. Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime. Seja forte e corajoso. E você será bem-sucedido. Então, ser bem-sucedido é o resultado natural. É o resultado natural para todo aquele que toma o cuidado de obedecer a Deus. Então, cumprindo o que está escrito na palavra de Deus, sendo fiel a Deus, é natural que você vai ser bem-sucedido. Então, servos obedientes. E no capítulo 6 de Josué, então vem a tomada de Jericó. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 6 de Josué, Josué estava lá com todo o povo e Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Então, a cidade se trancou. Ninguém saía, ninguém entrava. E o Senhor falou com Josué: saiba que entreguei Jericó nas suas mãos. E deu a instrução: marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias, e os 7 sacerdotes haveriam de levar a trombeta de chifre de carneiro à frente da arca do Senhor. E no 7º dia, então, ele recebeu a instrução de que quando as trombetas soassem um longo toque, todo o povo haveria de dar um forte grito, e o muro da cidade cairá. E o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Então, é isso que o Senhor explicou detalhadamente para Josué como fazer. E foi exatamente isso que Josué fez. Ele seguiu à risca a instrução do Senhor. Ele passou, então, a instrução aos sacerdotes, que levassem a arca do Senhor. 7 deles levariam as trombetas à frente da arca. Ordenou ao povo: então depois, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados à frente, os demais atrás da arca do Senhor. E o povo seguiu à risca a instrução do Senhor. E então, a arca do Senhor, então, com o povo, com os soldados, com os sacerdotes tocando as trombetas, então rodearam a cidade dando uma volta em torno dela. E aí voltaram todos para o acampamento, e passaram lá a noite, e fizeram isso durante 6 dias. Rodearam a cidade uma vez durante 6 dias. E no 7º dia, então, logo cedo, eles marcharam da mesma maneira, só que foram 7 voltas na cidade. Então deram 7 voltas em Jericó. E na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, o Josué ordenou ao povo: gritem. E o Senhor desentregou a cidade. E aí então, tudo veio para baixo. Os muros caíram. Mas veio uma instrução: mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trairão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Então, quando o povo sabia, os soldados sabiam que não poderiam pegar as coisas consagradas. Não era para tomar nada de lá. Toda prata, ouro, utensílios de bronze e ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levadas para o seu tesouro. Então, deu a instrução do que fazer com os tesouros. E quando soarem então as trombetas, então, e deram um forte grito, o muro caiu, o povo entrou, atacou. E tomaram a cidade. Então
trombetas nessa ocupação de Jericó. Nós entendemos que eram instrumentos de celebração, ou jubileu. Eram instrumentos de festa. Não eram instrumentos de guerra. E a entrada na Palestina era para uma ocasião de grande celebração. Então foi uma entrada de algo inesperado, algo extraordinário. E os sacerdotes usaram então o sinal de celebração e não o sinal de guerra. Deus estava cumprindo assim as promessas concedidas para Abraão, Moisés e Josué. As promessas foram cumpridas com celebração e não com guerra. Por isso que é importante. Você tem um desafio, tem uma batalha, tem uma luta. Louve o Senhor. Adore o Senhor. Se prostre diante dele. Toque trombetas. Dê as voltas em Jericó. E grite: o Senhor vai dar a vitória para você. Faça isso durante esse ano. Faça isso durante toda a sua vida. Aprenda que é o Senhor quem dita as regras. Nós obedecemos. Se o Senhor mandou tocar a trombeta, toca a trombeta. Se o Senhor mandou dar uma volta, depois mais 7, faça isso. Se for algo inesperado, é o Senhor, faça. E depois dessa grande vitória, ao tomarem a cidade de Jericó, teve um revés. Tinha a cidade de Ai, a próxima cidade a ser tomada. E o que aconteceu? Tinha o Acã, era um dos filhos da tribo de Judá, e ele se apossou dessas coisas consagradas. O que ele fez? Ele colocou na tenda dele um manto, prata. Ele desobedeceu o Senhor. Desobedeceu a ordem de Deus. Então não era para ninguém tomar essas coisas consagradas. Não era para se apossarem individualmente cada dessas coisas. Porque do contrário terão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. E foi o que aconteceu. Josué mandou uns espias para Ai. Viram que era um povo pequeno. Aí falaram para Josué: não precisa mandar todo o povo. Podia mandar umas 2.000, 3.000 pessoas, que ia ser suficiente para tomar a cidade. Fizeram isso. E os soldados de Ai puseram Israel para correr. Mataram 36 deles. E tiveram que recuar. E aí então Josué, lá no capítulo 7, essa passagem de Ai está no capítulo de Josué 7, de 1 a 13. Mas Josué, depois dessa derrota, ele falou ao Senhor: ah, Senhor soberano, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Josué falando isso, dá para imaginar? Era como o povo reclamando que estava no deserto e queria voltar para o Egito. E aí o Josué continuou: que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, pois nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? A que ponto Josué estava chegando? No meio da adversidade, no meio da dificuldade, você fica se lamuriando? Você fica se lamentando? Está difícil.
Não aguento. Está ruim. Olha para cima, olha para o alto, olha para o Senhor. Porque o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Então Josué estava caído, dessa vez prostrado, não em adoração ao Senhor, mas prostrado em desânimo. Levante-se. Israel pecou. Tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma situação difícil. Começa a esquadrinhar a sua vida. Começa a se examinar. Pequei. Desobedeci a Deus. O que é que eu fiz de errado? Onde que está a causa do problema? Não fica pensando lá na frente que nós vamos ser destruídos, vamos ser abatidos, vamos ser vencidos. Não, o Senhor quer que você se levante, que não fique aí desanimado. Então, o Senhor disse para Josué: levante-se, Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Deus esclareceu exatamente o que tinha acontecido. Acã secretamente tomou aquele manto, tomou aquela prata e escondeu. E não era para fazer isso. Logo no início, em Josué 1,16, todo o povo disse assim: assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Não foi o que Acã fez. E aí o povo também falou: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. E foi isso que aconteceu com Acã. Deus deu a orientação a Josué. Diante de todo o povo ele foi verificando até chegar em Acã. E Acã confessou o pecado dele. Reconheceu que errou. Só que foi apedrejado. Ele, a família, tudo que ele tinha, foi tudo destruído. Por quê? Porque Deus é santo. Então, se tem alguma coisa que contamina a sua vida, se tem alguma coisa que corrompe você, nesse ano de 2021 que está começando agora, toma cuidado. Apedreja tudo aquilo que está acabando com você. Tudo aquilo que te leva ao pecado. Tudo aquilo que te leva à desobediência a Deus. E anda com Jesus. É Ele quem nos perdoa de toda a nossa iniquidade. Ande com o Senhor. Ande na presença de Deus. Porque assim você vai ser bem-sucedido. E o Senhor ordenou a Josué: vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se. Essa é a ordem do Senhor. Nos santificar. Santifiquemo-nos diante do Senhor. Depois disso, Ai foi tomada, foi vencida. E aí eu deixo para você ler então o livro de Josué, para conhecer os detalhes. Mas, realmente, de uma forma surpreendente também, Ai foi vencida. E assim, em todo o livro de Josué. Quantas grandes vitórias Deus deu. Aprenderam com outros erros também. Assim que nós vivemos, né? Nós tropeçamos, nos levantamos e vamos em frente. Sempre com o Senhor. Porque Jesus morreu na cruz por conta de todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. E Ele espera que nós nos santifiquemos. Então eu convido você para que nesse ano de 2021, esse ano que se inicia, agora, nesse primeiro culto da igreja aqui, da Verbo da Verdade, eu pergunto para você, para onde é que você vai ficar olhando? Então, olhe para cima, olhe para o alto, olhe para o Senhor, mantenha o foco em Deus, abra os seus olhos. Nós precisamos de bons olhos para enxergar o Senhor, o nosso Deus. Precisamos de santificação,
Porque o Senhor está de pé, empunhando a sua espada, para agir de uma forma extraordinária na sua vida. E é o Senhor quem vai à nossa frente, para lutar contra tudo e todos que se levantam contra Ele. Contra tudo e todos que se levantam contra você. Então aproxime-se de Deus com o coração purificado, com as mãos limpas. Lance as suas dúvidas, as suas questões ao Senhor. Os nossos interesses momentâneos, os nossos interesses pessoais, eles não podem estar acima da vontade de Deus. Precisamos estar prontos para as respostas inesperadas que Deus tem para nós. É o Senhor quem dá as ordens. É Ele quem manda nas nossas vidas. Então, entremos na presença de Deus com respeito e temor. Prostremo-nos diante dEle. Entenda que nós estamos na posição de meros e humildes servos diante de Deus. E nós temos que perguntar qual que é a mensagem do Senhor para nós, seus humildes servos. Senhor, qual que é a tua mensagem para a minha vida? Faça essa pergunta. Faça como Josué. E Deus responde, porque Ele não quer que nós fiquemos em dúvidas. Deus quer nos ajudar. E ao responder às nossas questões, nós entendemos a sua vontade. E nós passamos a conhecê-lo melhor. É hora de sossegar, é hora de tirar as sandálias, se santificar, se aquietar diante de Deus, desligar do mundo e permanecer no seu santo lugar. E confie, precisamos confiar que na presença de Deus está tudo bem. Tenha fé. Andando com Cristo está tudo bem. Então sejamos obedientes, vamos tirar as sandálias dos nossos pés. Jesus Cristo é quem nos purifica. Ele sofreu na cruz toda a dor do nosso pecado. E Deus é santo. Estar na presença de Deus requer santificação, porque Ele é santo. E o Senhor é Ele quem fará algo surpreendente na sua vida, nesse novo ano que se inicia. Ele vai te surpreender. Então vamos obedecer à voz do nosso comandante para sermos bem-sucedidos. É o Senhor quem está no controle. Então, reflita sobre isso nesse ano. Reflita sobre isso a partir de hoje. Porque o Senhor é contigo. O Senhor está no controle. Ele ama você. Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para aqueles que estão à sua volta. O Senhor é engrandecido através de cada vitória na sua vida. O nome do Senhor, o Altíssimo, Ele é glorificado através da sua obediência, através dos seus feitos em sua vida. Oremos então. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque estamos iniciando um novo ano. Estamos iniciando esse ano de 2021. Aprendendo e entendendo, ó Deus, sobre como devemos agir e nos comportar diante de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és santo. E através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós podemos, Senhor, permanecer na Tua presença, com o coração limpo, purificado, porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Senhor, que nós nos busquemos, ó Deus, a santificação neste ano, e que nos empenhemos, ó Deus, como Teus servos, a Te obedecer. Que façamos as perguntas, lancemos sobre Ti as nossas dúvidas, ó Deus, e que venham as Tuas respostas para nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por todo o Teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor, porque temos a promessa, ó Deus, de estarmos contigo eternamente. Muito obrigado porque Jesus voltará um dia. Que estejamos, Senhor, prontos e preparados
que estejamos andando na Tua santidade. E que, Senhor, nos aquietemos diante de Ti. Olhemos para Ti, para o alto. Busquemos a Tua face, invoquemos o Teu nome, Teu santo, santo nome, porque Tu és Deus. Tu és digno de toda a glória e louvor. Obrigado, Senhor, por Teu amor para conosco. Obrigado, Senhor, por Teu amor para com cada um dos que aqui estão presentes. Obrigado, Senhor, por Teu amor por cada um que aqui está assistindo esta mensagem, esse culto, nesta manhã, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre cada um. Que a Tua glória se manifeste sobre todos. Que o Teu Espírito Santo esteja agindo em cada coração, levando, ó Deus, ao pleno entendimento da Tua vontade, da Tua palavra, da Tua verdade. Obrigado, Senhor, porque Tu és bondoso para conosco. Sim, Senhor, muitos desafios surgirão à nossa frente. Mas contigo, Senhor, sabemos que teremos vitória. Contigo, Senhor, sabemos que venceremos. E que para isso, Senhor, sejamos obedientes, sejamos fiéis a Ti. Façamos, ó Deus, tudo exatamente de acordo com a Tua vontade e para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esse dia. Obrigado por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você com essa palavra. E leia o livro de Josué. E que Deus fale ao seu coração. Amém. Graça. Graça e paz. É uma palavra abençoada, né? Que nós tivemos agora. E neste momento nós vamos para a parte do nosso culto, que são os dízimos e as ofertas. Em obediência à palavra do Senhor e em gratidão também, nós dizimamos e ofertamos nessa igreja. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor que fala sobre a contribuição, a obediência, né, e orientação do Senhor, que está lá em Provérbios 3. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Se você quiser acompanhar, pode abrir a sua Bíblia em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui a palavra do Senhor, ela tem um mandamento, né, um ensinamento, e na sequência fala logo da consequência da obediência a esse mandamento, esse ensinamento. Então, que você possa honrar realmente o Senhor com seus dízimos, com os primeiros frutos do seu trabalho. Seja fiel ao Senhor. Inicie esse ano dizimando e sendo fiel ao Senhor, né? Nós costumamos dizer que o dizimar é uma conta que não fecha. Você não pode ficar fazendo contas. Você tem que realmente dizimar por fé e por obediência. Então, se você está em casa, você pode pegar os nossos dados, nós vamos colocar na tela os dados com a conta corrente da igreja, porque o hábito é habitual nesses tempos, né, fazer mais eletrônico as transferências. Mas se você quer fazer aqui também, você pode levantar a sua mão, pedir um envelope ao diácono, que ele vai estar se dirigindo a você. E mesmo você que faz o seu dízimo eletrônico, se você quiser, é bom que você preencha o envelope, coloque ali que você fez eletrônico, para que a nossa contabilidade tenha o controle certinho dos dízimos e ofertas. Nós temos esse procedimento na nossa igreja. E venha ao altar do Senhor e agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Pode dizimar e ofertar.
Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado nossas casas, tem sustentado nossas famílias, tem sido fiel ao teu povo, bondoso e misericordioso para conosco, Pai. Da mesma forma, Senhor Deus, queremos retribuir a tua fidelidade, teu amor, também sendo fiéis a ti, Senhor, nos dízimos, nas ofertas, porque tudo a ti pertence, Pai. E nós te louvamos por isso, porque em tudo o Senhor tem sido mais do que generoso e bondoso para conosco. Pedimos nessa hora, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, esses dízimos e essas ofertas, para que sejam, Senhor Deus, sabiamente, Senhor Deus, direcionados na tua casa, para cobrir, Senhor Deus, as despesas, para sustentar os servos da tua obra, para também, Senhor Deus, suprir as necessidades, Senhor Deus, daqueles que têm precisado, os missionários, ó Pai, pessoas que estão necessitadas, e que possamos, ó Senhor Deus, como igreja, ser sempre fiéis a Ti, Senhor Deus, sempre obedientes à Tua palavra. Pedimos que as Tuas bênçãos estejam sobre os trabalhadores, ó Pai, aqueles que têm prestado seu serviço em empresas, que as empresas onde Teus servos trabalham também sejam abençoadas neste ano, que possam superar as dificuldades. Oramos também pelos empresários da Tua igreja, por aqueles que têm sido, Senhor Deus, bênção na vida de outros também, que suas empresas, seu trabalho, Senhor Deus, os negócios, as estratégias, Senhor, sejam abençoadas neste ano. E é isso que nós pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos finalizando o nosso culto, né? Os avisos estão no nosso boletim. O boletim eletrônico ele foi enviado ontem no nosso grupo de WhatsApp, também no Facebook, foi postado ali. E o nosso boletim ele está bastante interativo. Se vocês perceberem lá, dá até para ver um videozinho do YouTube sobre uma peça do Giovanni Si. Também temos, como de costume, a palavra pastoral, a palavra da mulher, e temos ali todos os avisos. As nossas programações, exceto o culto, todas as outras programações elas estão em recesso de férias. E por isso nós não temos células e todas as outras programações, mas os cultos eles não entram em recesso, cultos todos os domingos, né? E também, apesar de estarmos em recesso com a nossa live de oração, que foi algo que é muito abençoado, foi muito abençoado nesse ano que acabou, nós estamos em recesso da live, mas não deixamos de orar, tá? Porque a oração, a gente não entra em férias de oração, não entra em férias de Deus, né? Então, a gente continua orando. Então, se você está precisando enviar o teu pedido de oração, pode enviar, nós temos o contato ali no nosso Facebook, de WhatsApp, então você pode continuar enviando os teus pedidos que nós estaremos orando por vocês. Amém? Temos orado também pelas famílias da igreja, saudades de todos. A família pastoral ainda está em descanso, né? Férias, a família toda. Então, que possamos estar orando também pelos nossos pastores e pelas famílias que estão viajando, né? Para que o Senhor proteja e guarde as vidas. Então, vamos encerrar o nosso culto em oração. Você pode se colocar de pé. Estaremos orando, encerrando o culto desta manhã. Que a bênção do Senhor possa continuar em nossas vidas. O culto não termina aqui, né? O culto é a nossa vida. Então, que nós possamos cultuar ao Senhor nessa semana. Hoje falamos aqui sobre obediência, sobre santidade, sobre buscar olhar para Deus. Então, que nas nossas vidas, nessa semana, possamos não esquecer essa palavra que foi dita aqui hoje, mas que possamos viver a palavra do Senhor. O cristão deve viver a palavra do Senhor, não só ouvir, não é participar do culto, é cultuar ao Senhor com a sua vida. Então, feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por podermos estar na Tua presença, por podermos buscar a Tua face, por termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, e sermos ministrados por ela no nosso coração.
Muito obrigada, Senhor Deus, por mais esta oportunidade, que se manifesta misericordiosamente nas nossas vidas. Que possamos, ó Senhor Deus, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade no decorrer desta semana. E sermos, ó Deus, transformados dia a dia. E nunca nos esquecermos daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigada por esta manhã, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pela palavra que foi abençoada nas nossas vidas nesta manhã. E muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor esteja sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada casamento, sobre cada trabalho, sobre cada projeto, sobre cada sonho. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com VV, tenha um bom domingo, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, você é uma bênção.